Oi, seja bem-vindo a mais um episódio. O Verbo se fez carne. Estamos estudando o Evangelho de João e hoje vamos continuar falando sobre o capítulo 2 do Evangelho de João. Vamos orar? Pai, obrigada pela tua palavra. Abençoa-nos, Senhor, com entendimento, que esse entendimento, Senhor, nos constranja no nosso pecado, na nossa frieza e que possamos, Senhor, realmente nos arrepender de tudo que temos feito de mal. Purifica-nos, Senhor. Leva-nos a um nível mais profundo de intimidade e comunhão com o Senhor. É o que te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, nós lemos no capítulo anterior, no episódio anterior, sobre o primeiro milagre de Jesus. E aí, na sequência, agora, ainda no capítulo 2, dos versos de 13 até 23, nós vamos ler. Eu vou ler aqui, ó, na nova versão transformadora. E aqui é a minha cola, tá, gente? Por isso que eu fico olhando aqui para o lado, olho para baixo, porque eu me empolgo. E vamos ler? Depois do primeiro milagre de Jesus, é, nós lemos o que ele fez. Eu amo essa passagem, amo. Vamos lá. A partir do verso 13 diz: Era quase época da festa da Páscoa judaica, de modo que Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu comerciantes que vendiam bois, ovelhas e pombas para os sacrifícios. Também viu negociantes em mesas trocando dinheiro estrangeiro. Jesus fez um chicote de cordas e os expulsou a todos do templo. Pôs para fora as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos negociantes no chão e virou as mesas. Depois foi até aqueles que vendiam pombas e lhes disse: Tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Vamos parar aqui rapidinho. Eu amo essa passagem, porque as pessoas têm uma ideia tão romantizada, tão infantil, tão fantasiosa de quem é Jesus, que elas esquecem. Quer dizer, elas não leem a Bíblia. Que Jesus, ele coloca limites, amado. É isso. O que está acontecendo aqui? Então, se você leu já alguma coisa do Antigo Testamento, principalmente o Pentateuco, você vê que ali Deus, em Levítico, no Monte Sinai para Moisés, ele dá para Moisés as leis e ele conta para o povo, através de Moisés, como eles devem adorá-lo. E ali eles começam a praticar vários rituais, né? Tem o cerimonial de purificação. Quando eles pecam, eles têm ali um ritual de o que eles precisam fazer, né? O sacrifício ali do cordeiro para perdão de pecados, mas também para adoração ao Senhor também tinha o sacrifício, né? Então, assim como nós vemos lá em Gênesis, Caim e Abel, né, que oferece para o Senhor o melhor, né? Abel oferece o melhor ali, dando o melhor do seu rebanho, o outro dá qualquer coisa que tirou da terra. Então, isso tem acrescente no Antigo Testamento. E aqui, o que está acontecendo é o seguinte: as pessoas não separavam mais. Elas chegavam até porque tinha muitas pessoas que vinham de muito longe, né, para chegar até o templo para adorar o Senhor, para dar o seu sacrifício, tanto de perdão como também de adoração. E eles compravam ali no próprio templo. Então eles não traziam mais. Aqueles que. E tudo bem, tá? Tem uma passagem falando, ó, vocês podem fazer isso, mas tinha que ser sempre o melhor. Qual que é o problema então aqui? É que virou um comércio, entende? Então aquele já virou um comércio, perdeu o sentido. A adoração perdeu o sentido, o sacrifício de perdão perdeu o sentido, porque virou tudo um comércio. Então eu venho aqui, eu compro o boi, eu compro a pomba, sacrifico ali e vou para casa. Então as pessoas estavam cumprindo votos da boca para fora, só porque elas sabiam que era isso que elas tinham que fazer.
E ainda no Antigo Testamento, Deus já condena essas coisas, que ele fala assim: vocês me adoram com os lábios, mas o seu coração está distante de mim. Sempre foi sobre o nosso coração, sempre foi sobre a nossa devoção, sempre foi sobre ter um relacionamento. Isso não é novidade. Só que Jesus, ele vem, quando ele vira a mesa, ele externaliza é, o que Deus vem falando há séculos para o povo. Há séculos para o povo. Deus já vem falando isso. O seu coração está distante de mim. Vocês, né, tem até uma passagem, eu não vou lembrar exatamente aonde, mas está lá, tá no Antigo Testamento, que Deus fala assim: vocês jejuam, não é para mim, é para vocês mesmos. Vocês não oram para mim, vocês estão orando por vocês mesmos. E eu tenho nojo, acho que é em Isaías está escrito isso, se eu não me engano. Eu tenho nojo, não é para mim que vocês estão fazendo, é pela sua vaidade. E é isso que está acontecendo aqui. Então, Jesus, quando ele vira as mesas, ele está falando assim: chega, chegou a hora. Por isso que mais para frente, um pouquinho mais para frente aqui, ele vai falar assim: chegou o tempo em que os adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Chega de cumprir protocolo se o seu coração não é convertido, se o seu coração não é temente ao Senhor. E eu amo isso, ó. Jesus fez um chicote de cordas. Imagina Jesus chicoteando. Eu acho o máximo de pensar nessa cena. Por que que eu acho o máximo? Porque está na hora de você ler a sua Bíblia como gente grande, com maturidade. Deus sempre colocou limites para o povo. E não é para o nosso mal, é para a nossa libertação. É para a gente sair desse lugar de superficialidade e para um lugar mais profundo. Jesus faz chicote para falar assim: acorda, acorda, presta atenção no que vocês estão fazendo. Ele pôs para fora as ovelhas e os bois. Ele pôs, fala: chega, chega, vocês, chega. Então Jesus vem para dar um basta nessa vida de legalismo. Se você cresceu na igreja, filho de crente, crentinho é. Nem crente não é. Porque muitos pais, muitos filhos perdidos por aí, porque muitos pais não vivem, não ensinaram para os seus filhos o temor do Senhor, essa vida de adoração. Não conhece Deus como Pai, não conhece Deus como Criador, não tem essa reverência, não tem essa adoração. Serve a Deus apenas por protocolo, porque eu aprendi assim. Porque é assim, desde que eu me entendo por gente. Não tem um relacionamento pessoal. Então, Jesus, quando Jesus chega na nossa vida, ele chega com um basta. E é isso que Jesus tem que fazer na sua vida, no seu coração, colocar todo esse legalismo para fora. Os bois, as ovelhas, as moedas. Então, Jesus vem para santificar, para nos levar de novo a ter um relacionamento pessoal com o nosso Pai. Jesus fala: eu vim para te mostrar o Pai. Quem vê a mim vê o Pai. Este é Jesus. Eu, o que, o- e eu falo por mim, tá, gente? Eu falo por mim que por muito tempo na minha vida, eu servia ao Senhor com legalismo e achava que tinha relacionamento. Mentira, eu não tinha relacionamento com o Senhor. E hoje, o meu trabalho de aconselhamento bíblico e inteligência emocional, ajudando os crentes a entenderem as suas emoções, é justamente para isso, para que as pessoas entendam que Jesus, ele chega mesmo a fazer uma bagunça, jogando tudo fora, que tem que ser jogado fora, todo esse legalismo, todos esses protocolos que você aprendeu. E onde que você aprendeu isso? Você aprendeu isso lendo livros sobre a Bíblia. Mas são pouquíssimas, quer dizer, eu não conheço nenhuma pessoa pessoalmente que realmente foi criada, discipulada na Bíblia. Tem muitos crentes que eu conheço, e eu já fui dessas, que conhece a história, sabe falar, né? Ai, como evangelizar em 5 passos? Ê!
Como evangelizar em 2 minutos? É! Como resumir? Então tem um monte de gente que tem uma vida rasa com Jesus, porque só conhece o resumo do evangelho. Só conhece uma decoreba que te ensinaram. Ah, é que eu estava, né, o livro sem palavras. São cinco. É, cinco. Ai, que eu estava na escuridão, aí vivi em pecado, aí Jesus me salvou, então eu vou morar no céu com ruas de ouro. Ê! Resumiu. Pronto. Agora você vai para o céu. Não, não é assim que você vai para o céu. A gente vai ver no capítulo 3 sobre o novo nascimento. Mas eu já quero te trazer essa provocação. Porque às vezes Jesus pega, entra na sua vida, joga essas porcaria fora, aí depois você sai catando e colocando de volta, meus amados. Só muda de placa de igreja, mas não muda de essência. Só sai de uma denominação X e vai para uma denominação Y. Só muda os livros, o sistema de ensino, o discipulado, o sistema de discipulado, a cartilha. Mas o que você precisa é de um discipulado na palavra de Deus. Bíblia, Bíblia. Jesus joga fora esses protocolos que ele fala assim: eu vou te ensinar a ter relacionamento com o Pai. E para ter relacionamento, imagina, vai, os casados aí, calma aí, minha esposa, deixa eu ver aqui o que eu devo te falar agora. Deixa eu ver o que está aqui no protocolo, no livro. Não, relacionamento é dinâmico. Relacionamento é dinâmico. Não é uma regrinha. Não é uma regrinha. E a gente está cheio de regras e chega. Está na hora de você ser discipulado na palavra de Deus. Então Jesus faz isso. Ele vira as mesas. Ele vem aqui, ó, ressignificar o seu relacionamento com dinheiro. Espalha as moedas. Fala onde você está gastando o seu dinheiro. Você está investindo o seu dinheiro. Você está investindo o seu tempo em coisas que não te trazem vida. E ali Jesus espalha e fala: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Chega, né? Quando Jesus entra de verdade na sua vida, ele chega com um grande basta, colocando tudo que não presta para fora, toda essa comercialização, todo esse protocolo que não te traz vida. Isso aqui não não traz vida. Isso daqui não adora o Senhor. Então eles tinham rituais que eles estavam pagando. Então era só um ritual, era só um sacrifício, só para só para dizer que eu não fiz. Sabe, pessoas assim que bem religioso. Religioso é isso, né? Faz sempre a mesma coisa. Ah, eu aprendi assim. Quando eu trabalhava em escritório, eu tinha uma raiva, porque assim, eu gosto de entender. Eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de entender. E é por isso que eu amo a Bíblia, porque a Bíblia ela tem uma lógica, ela tem um começo, meio e fim tão maravilhoso. Faz tanto sentido. É muito maravilhoso. Mas enfim, quando eu trabalhava em escritório, eu tinha uma raiva quando eu fazia uma pergunta assim: por que que a gente faz esse relatório assim? Aí a pessoa me respondia assim: ah, não sei. Quando eu vim, era assim que fazia, eu só copiei e continuei. Por que que você está fazendo uma coisa se você não sabe da onde veio, por que que ele existe e qual o propósito dele? Ah, eu tinha ranços, muito ranço. Eu tinha muita raiva disso. Eu ficava assim, não, aí eu ia atrás de entender por quê. Porque uma vez que eu entendia para que que servia aquele relatório, eu conseguia fazer o quê? Modificações necessárias para que ele se tornasse melhor, mais limpo, ou então pegava um relatório, dividia em dois, dividia em três, colocava novas informações, tirava informações que não faziam mais sentido. É por isso que eu gostava de entender. Mas incontáveis vezes, olha que eu já passei por algumas empresas. Por que que a gente faz isso? Ai, porque é assim. Ah, é assim, sabe? Então, essa é a vida do religioso. A pessoa não sabe por que que ela celebra a Páscoa, mas ela celebra. E de preferência sem coelho.
sem fantasiar as crianças de coelho, mas aí já é outra polêmica. Eu não vou entrar nisso agora, mas é difícil, é bem difícil. Para mim, né, quando eu chego num lugar, é Páscoa, aí tá as crianças assim, tudo fantasiada de coelho. Não, não. Por quê? Porque não entende o que é uma Páscoa. Não entende sobre a celebração da primeira Páscoa, que foi a libertação do povo do Egito. 400 anos de escravidão. Mas repete, mas celebra a Páscoa, mas celebra Natal. Não entende, não entende, mas repete. Entende o que eu estou querendo dizer? Eu espero que sim, eu espero que isso esteja queimando no seu coração, para que você leia a Bíblia e fale assim: por que que eu faço isso? Por que que eu preciso do jejum? Por que que eu preciso ter vida de oração? Por que que eu celebro a Páscoa? Por que por que que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Então, para as pessoas assim que já são crentes, que já entenderam o plano de salvação, eu falo, começa a ler desde Gênesis. Você só entende o Novo Testamento se você tem o Antigo. Você só consegue entender Jesus, a obra completa da cruz, quando você lê o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Só aí, meus amados. Se não, vai ser mais do mesmo. Então pode ser que muita coisa que eu te falei aqui agora, você fala assim, imagina que isso está na Bíblia. Tá, Deus já fala. Eu não quero saber do jejum de vocês. Imagina Deus falando para o povo, eu não quero o jejum de vocês. Eu não quero. Por quê? Porque eles tinham entrado nisso de eu faço, eu não entendo o que eu estou fazendo, eu não sei por que que eu estou fazendo, mas eu estou fazendo, viu, Deus? Coloca aí na minha conta de justo. E Deus fala, o que que adianta? O seu coração é perverso. Suas mãos praticam maldade. Era isso que o povo estava fazendo. Então, quando Jesus chega na nossa vida real, a primeira coisa que ele faz é mandar toda a religiosidade embora. Virar a mesa e falar: chega, dá um basta. Se você quer saber se você realmente tem vida com Jesus, começa no basta. Quais foram os bastas que aconteceu na sua vida quando Jesus entrou? Quais foram? O que que chega? Qual a sua vida religiosa? O que que você faz de intencional para o Senhor? Porque a vida com Jesus é intencional. A oração é intencional, o jejum é intencional. Por quê? Porque é lucidez. Eu sei porque eu estou fazendo. Esse é o temor do Senhor. Eu sei quem é o meu Senhor. E por isso eu o adoro. A vida de adoração é intencional. Não é religioso. Ah, sabe, é que eu acordo todo dia, 5 horas, vou malhar religiosamente. Por quê? Uma coisa religiosa, ela não muda. Você só faz porque você faz e quer o benefício, mas não tem um relacionamento, não tem uma transformação. Entendeu? Continuando, verso 17. Então os discípulos se lembraram desta profecia das Escrituras: o zelo pela casa de Deus me consumirá. É uma citação do Salmo 69. Anota aí, Salmo 69, versículo 9. Eu vou ler aqui na Almeida Revista Atualizada, que diz: Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Então, este zelo de Jesus pela casa do Senhor, este zelo. E os discípulos lembraram, porque, como eu já falei antes, eles conheciam as Escrituras, eles já liam sobre Jesus, eles esperavam o Messias. E agora que eles estão andando com Jesus, desde quando Jesus ali, no capítulo 2 que nós lemos, o milagre em Caná de Galileia, da água em vinho, eles falam, uau, eles creram no Messias. Agora eles estão falando, olha, faz sentido. Nós lemos isso e agora nos lembramos. Então, as atitudes de Jesus, como saber se Jesus é? Nanana, eles conheciam as Escrituras. Então, eles falam assim, ó, isso que Jesus está fazendo, nós lemos ali. A Escritura já estava dentro deles, dos discípulos. É por isso que você precisa da palavra de Deus, para ser uma testemunha de Jesus. O primeiro beneficiado vai ser você.
Mas quando conforme você lê, você fala assim, ah, é por isso que Jesus fala isso, é por isso que aqui está escrito assim, por isso que o profeta disse isso, por isso que Moisés disse aquilo. Tudo aponta para Jesus. Verso 18. O que você está fazendo? Questionaram os líderes judeus. Que sinal você nos mostra para comprovar que tem autoridade para isso? Né? Então, Jesus lá virando a mesa, a galera fala: Ei, o que você está fazendo aqui? Jesus? Que autoridade é essa, Jesus? Quem você pensa que é? Praticamente isso. Aí Jesus falou: Pois bem, respondeu Jesus, destruam este templo e em 3 dias eu o levantarei. 3 dias. Jesus já está aqui falando o quê? De como seria a sua morte. Né? Então, aqui também já é um aviso para os discípulos: ó, fica ligado que vai ser 3 dias para destruir e reconstruir o templo. Verso 20: Eles disseram: Foram necessários 46 anos para construir este templo, e você o reconstruirá em 3 dias? Mas quando Jesus disse este templo, estava se referindo ao seu próprio corpo. Depois que ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram do que ele tinha dito e creram nas Escrituras e em suas palavras. Vou ler de novo. Depois que ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram do que ele tinha dito e creram nas Escrituras e em suas palavras. Por isso que Bíblia a gente lê de Gênesis a Apocalipse, porque é o todo, é a história toda. Os discípulos falam assim: nossa, fechou, porque aí quando Jesus ressuscitou, coroou toda a revelação que eles precisavam. Eles já estavam crendo. Então vai ter momentos na sua vida, como eu falei antes, a crença, a fé em Jesus é algo que cresce, aumenta e se fortalece. Não é uma coisa estagnada, ah, eu tenho fé e nini. Não. Por isso que é como um grão de mostarda. Já vi, eu nunca vi uma árvore de mostarda, mas dizem que ela é exuberante, que ela é, né, gigante. Começa com uma sementinha. Mas se a gente pensar nas árvores, tudo começa com uma sementinha, mas tem que crescer. E aqui foi o que aconteceu com os discípulos. Ressuscitou. Uau! Agora fechou. Porque eles estavam ali, né, na dinâmica, seguindo Jesus, vendo Jesus e nanana. Aí quando ele ressuscitou, uau! A revelação completa das Escrituras. Verso 23. Por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. As pessoas começam a se converter. Quando Jesus se manifesta, as pessoas começam a se converter. E você que é um crente em Jesus, você carrega esse testemunho. E por onde você passa, as pessoas têm que se converter ao enxergar Jesus em você. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos. Ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza humana. Por isso que Jesus, o Deus encarnado, então Deus encarnou, habitou no meio de nós, né? O Verbo se fez carne. Então, essa humanidade de Jesus, Jesus agora experimentava na carne o que é a natureza humana. E Jesus discernia as pessoas, porque eles sabiam como eles eram. Eles já conhecia como Deus, né? Como Deus tem cheio do Espírito Santo, lembrando que Jesus, cheio do Espírito Santo, tem esse discernimento. Por isso, meus queridos, que às vezes, quando tem umas pessoas assim que não orna se andar junto, discirna no Espírito Santo. Vai ter um discernimento com quem você anda, com quem você não anda. Jesus andava com todos, mas apenas 12 eram íntimos. 12 eram os mais próximos. E desses 12, 3 eram mais próximos ainda, e um era íntimo, que era João. Jesus andava com as multidões, Jesus curava a todos. Mas para dormir com ele, para estar com ele, eram poucos. Hashtag fica a dica. Amém, igreja? Deixa Jesus dar um basta na sua vida. Deixa Jesus fazer nova todas as coisas. Deixa Jesus jogar fora. É, deixa Jesus jogar fora o que precisa ser jogado fora. Joga suas cartilhas fora.
Passa um tempo sem ler livros sobre a Bíblia e começa a ler Bíblia. Vai ser discipulado por Jesus, vai lendo a sua Bíblia, conversando com Jesus, e vai perguntando: Jesus, o que que precisa sair do meu coração? Vira as mesas, Jesus, no meu coração, joga tudo fora, mas me dá consciência para que eu possa dar nome aos bois e mandá-los embora e ter nova vida com Jesus. Amém? E assim concluímos o capítulo 2 e eu te encontro no capítulo 3. Um beijo e até a próxima.